Amém. Mateus 7 diz: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Amém? Poder sentar. Irmãos, esse texto, ele é muito glorioso. Em princípio, tudo aquilo que nós aprendemos aí, décadas de igreja, no nosso caminhar, na nossa convivência, irmão, não julgue para não ser julgado. Está certo? Isso está certo. Não julgue para não ser julgado, está certo. Porém, baseado nesse texto, nós não temos apenas essa mentalidade, essa filosofia de não julgar para não ser julgado. Quando alguém diz assim, irmão, não julgue, está dizendo para que eu não julgue. Isso é correto? É correto. Por quê? Eu não sou o juiz. Não me foi dada essa posição de juiz. A posição de juiz pertence a Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que a justiça, como é que diz? A justiça do homem, mais ou menos isso, né? Não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, muitas coisas nós tomamos atitudes em momento de ira. E nesse momento de ira, nós praticamos uma espécie de justiça e podemos falhar. Por quê? Porque estamos considerando pontos de vistas nossos, pessoais. Aí eu posso falhar, aí eu posso errar, aí eu posso fraquejar. Mas se o critério de justiça não é meu, se vem de Deus, não sou eu quem julga nada nem ninguém, é o próprio Deus que julga. E se Ele me dá uma palavra para que eu possa falar, lançar, isto significa que Ele é quem está julgando e não eu. De quem é a palavra? De quem fala ou de quem enviou alguém a falar? A palavra, nós como igreja, a palavra não é nossa. Nós apenas somos enviados a falar. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O evangelho é meu? O evangelho é seu? Mas ora, a palavra, ela não acusa. A palavra não chama pecadores ao arrependimento. A palavra não expõe pecado claramente, não em público, mas na mente das pessoas. Quando pregamos, o Espírito Santo não vai lá e não bombardeia. O Espírito Santo sabe bater, irmão. Sabe bater, que o Espírito Santo, quando bate, bate feio. Então, nós estaremos sempre errados quando usarmos os nossos próprios critérios para decisões, para julgamentos, enfim. O que acontece? Porém, aqui diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Ou seja, com o critério que você julga, você também será julgado.
Qual o critério que você usa para julgar uma questão? Eu uso o critério da palavra de Deus. Então você também será julgado segundo este critério. Não, eu uso os meus próprios critérios. Então você também será julgado segundo os seus próprios critérios. Ou seja, daquilo que você condenar os outros, você poderá estar também condenando a si mesmo. Aí ainda vai dizer assim: e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Que medida é essa que eu uso? São as minhas próprias medidas? Essa medida é algo abstrato, obviamente. Que medidas são essas? São exatamente essas medidas que eu estiver usando, que será usada também contra mim, ou a favor, sabe-se lá, depende da posição. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Aí essa palavra que significa falso, né? Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora aqui tem um detalhe, irmão. Você quer falar para que alguém enxergue claramente, mas primeiramente você tem que enxergar claramente. Porque se você não enxergar claramente, você não pode ajudar outros a trilharem o caminho. Aqui o princípio vou repetir o texto para nós tentarmos entender com clareza. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, ou seja, deixa-me te esclarecer, deixa-me te ajudar a ver as coisas claramente. Quando tens a trave no teu olho, aí diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como que você está querendo ajudar alguém a enxergar, a ficar esclarecido, se você mesmo não consegue ver as coisas com clareza? Primeiro conserta aí a tua situação, a tua visão, né? A tua vida, ou seja lá o que for que se possa entender, trazido pela graça de Deus nesse texto. Depois que você estiver bem, você já tirou a trave que estava no teu olho? Então agora você tem condição de levar alguém também a enxergar. Você pode começar a apontar, falar das traves, dos argueiros que estão nos olhos de outros. E sabe o que acontece? Sabe por que as pessoas não têm autoridade para falar do Evangelho? Sabe por que as pessoas não têm autoridade para falar de retidão, com clareza, de justiça? Aqui na igreja teve duas pessoas aqui na igreja, que quando eu tocava em assunto que falava de justiça, as pessoas diziam assim, em tempos diferentes, as pessoas diziam assim: pastor, justiça é uma palavra muito pesada, eu nem falo em justiça. Por quê? Porque ele tinha uma trave no olho dele. Agora, irmão, eu não tenho trave no meu olho. Quase 30 anos caminhando com Jesus, de tudo que é pecado e atitude minha, eu já me arrependi no pó e na cinza. Já clamei pelas misericórdias, já supliquei pelas quebras das maldições da minha vida. Já busquei autoridade e não tenho medo nem de homens, nem do diabo, nem do inferno. Não tem trave no meu olho. Então, quando eu tenho que falar contra o que quer que seja, eu falo mesmo, solto a língua e rasgo o verbo. Porque não tem trave no meu olho. Eu enxergo claramente, eu ando com Jesus Cristo. A igreja que foi ficando aí para trás, e muitos outros cristãozinhos que vão adiante ainda, um pouco de tempo, nunca terão autoridade, porque eles ainda sustentam traves nos seus olhos.
Eles ainda não estão vendo as coisas com clareza, porque levam uma vidinha de igreja, às vezes, vou na igreja, vou para casa, hoje é dia de culto, lá vou eu. Não, meu irmão, não é assim que se conduz. Eu não andei com vidinha nem de igreja, nem de casa, trabalho, casa, igreja, não foi essa a minha vida. Para que você enxergue as coisas claramente, você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta, falar com Deus. As traves que existem nos nossos olhos, só quem pode nos mostrar que elas estão lá ofuscando a nossa visão é o Espírito Santo. Eu não enxergo as traves dos meus olhos, eu penso que está tudo bem. Por quê? Porque eu nunca enxerguei nada claramente. Aquela trave, eu já nasci com aquela trave ali, cresci com aquela trave no meu olho. Como é que agora eu vou entender que tem um problema na minha visão espiritual, ou seja, na visão que, qualquer visão que seja? Então, quando eu começo a tentar para os valores da Bíblia e ter uma vida com Deus, não é vida de igreja. A vida de igreja, ela é real quando ela é consequência de uma vida com Deus. Quando eu tenho vida com Deus, aí eu começo a enxergar as coisas claramente, as coisas da própria palavra, as atitudes minhas, eu começo a remodelá-las, e também Deus até me usa para que as atitudes de outros sejam remodeladas. Então, esta palavra, muitos já usaram ela, irmão, não julgue, e eu então ouvi isso, irmão, milhões de vezes. Quando tínhamos a rádio por onda, que pegava aqui no bairro de Santo Cristo, tinha gente que não gostava de mim não, mas não desgrudava da rádio. E quando eu saía na rádio, na rua, as pessoas diziam, eu ouvi lá na rádio, mas você não pode falar aquilo, porque a Bíblia diz, não julgueis. Eu disse assim, quem eu julgo? Eu julguei a quem? Não, mas você falou isso, você fala dos mercenários, de homens de Deus, você chama de mercenários, chama de ladrão. Eu falei, e não são? Mas a Bíblia diz, não julgueis. Eu falei, não estou julgando. É a Bíblia que diz que no final dos tempos, viriam homens enganadores, entrariam dentro da igreja e fariam do povo de Deus um negócio. Não é negócio levar uma rosa por R$100? Não é negócio levar um saquinho de sal por R$20? Isso não é um negócio. O povo de Deus não virou um negócio. Então esse critério, essa palavra, esse julgamento não é meu, é a Bíblia quem diz. E quando as pessoas perdem os seus argumentos, irmão, dá licença que eu tenho que fazer não sei o que, já vai tarde, meu irmão. Tem pessoas que por mais que ouvem, nunca estarão habilitadas a nada, porque ouvem como Jesus falou, este povo me ouve de mau grado, o seu coração está longe de mim. Nós não temos que ouvir as coisas de Deus com os ouvidos, não, nós temos que ouvir com o coração, no profundo do nosso ser. Então, você tirou, meu irmão, a trave do teu olho, porque se você não tirou a trave do teu olho, você não pode ver nada. E não pode ser usado por Deus, porque Jesus não usa cego, Jesus só usa quem enxerga. Cuidado com esses conceitos evasivos que tem por aí. Meu irmão, para você ser usado por Deus, seja lá no que quer que seja, não confunda, não defina o ser usado, não tente definir o que seria ser usado, não tente definir isso, porque a obra de Deus é muito vasta e nós não temos como analisar isso. Mas para você ser usado por Deus, você tem que estar limpo, transparente, com a visão correta. Você tem que estar restaurado. Senão você não pode ser usado por Deus. Você vai ser um problema lá na frente. Você vai ser um tropeço. Você vai ser uma vergonha ao Evangelho. Tem pessoas por aí que nunca sequer foram chamadas por Jesus Cristo, só porque estão rotulados de pastores e dentro de biroscas chamadas igrejas, envergonham o Evangelho. Não para nós que conhecemos a verdade, mas para esse mundo aí que jaz no maligno, as pessoas envergonham o Evangelho.
Teve um camarada aí que foi preso há poucos dias, acusado de um monte de horrores, e as pessoas diziam, poxa, aquilo ali foi uma vergonha para o evangelho. O camarada não tem nada de evangélico, ele nunca foi pastor, ele nunca soube o que é Deus. Pega-se os DVDs do camarada, não existe nenhuma palavra que se possa chamar de evangelho. Ele não é evangélico, ele não tem Deus, não há nada na vida daquele homem que se possa classificar como uma obra do Espírito Santo. E ainda assim, ficou um monte de gente pela internet, pela televisão e todas as mídias, dizendo e atribuindo aquilo uma vergonha ao evangelho. Tem nada de evangelho. Então Jesus investe na minha e na sua vida, investe pesado para que nós possamos enxergar, tirar as vendas, e uma vez que você enxerga, você tem autoridade. Se eu vendar os seus olhos e dizer assim, vamos trilhar, está vendo, aqui tem um caminho, ó, vamos pegar esse caminho aqui, eu vendo os seus olhos e digo assim, vamos, mata dentro nesse caminho, você vai perder a confiança, vai chegar uma hora que você vai perceber que aquela distância que você viu do caminho claro, ela se passou e você já não sabe mais aonde está pisando, você perde a confiança, a convicção de aonde vai pisar. Ou seja, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando tem alguma coisa que entenebrece a sua visão, quando alguma coisa está mal resolvida, quando a sua visão não está bem esclarecida, quando você ainda não foi restaurado, você não tem autoridade, você não tem a unção, você não tem a convicção, você não abre a boca para falar, ou melhor, o Espírito Santo não abre a tua boca para que você fale claramente. Nós tivemos pessoas, como Jeremias, por exemplo. Jeremias julgou alguém? Jeremias chegou e apontou o dedo na cara de reis, de príncipes. Jeremias diz, vocês estão em pecado, vocês não julgam a causa das viúvas, vocês reis, vocês juízes, vocês sacerdotes, vocês julgam causa por suborno, vocês são corruptos. E Jeremias botou o dedo na cara de toda a nação. Jeremias julgou alguém? Julgou na visão dos cegos? Julgou, mas na minha visão, não. Ele apenas expôs aquilo que a palavra de Deus o mandava expor. Ezequiel julgou alguém? Quando tudo aquilo que Ezequiel falou? Isaías julgou alguém? Quando irritou a nação a ponto de ser cerrado pelo meio? Amós julgou alguém? Quando acusou os reis e príncipes de Jerusalém e de Betel, chegou ao ponto de acusá-los de adúlteros, não julgar a causa das viúvas, dos órfãos. Disse que a cidade ia ser levada cativos, caindo a espada. Amós estava julgando alguém? O que Amós estava apresentando? Os critérios da palavra de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 23, quando ele chama escribas e fariseus, a melhor classe de Israel, quando ele os chama de falsos, de hipócritas, acusa eles de agirem com dolo, com engano, Jesus está julgando alguém? Não está julgando ninguém. Ele está apenas transmitindo algo da clareza do entendimento que ele tem. Ou seja, meu irmão, você tem que ter clareza de entendimento. Você tem que ver o que ninguém viu. Você tem que sentir de Deus o que ninguém sente. Você tem que compreender coisas que poucos compreendem. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A estes, diz o Senhor, lhes farei saber o meu conserto, o meu decreto, a minha vontade. A vontade de Deus não é para toda a igreja, é para aqueles que o buscam, que pagam preço. É para aqueles que vão para a intimidade. E quanta gente, num chamado de Deus para, inclusive, para a voz da restauração, chegam e dizem assim, não, aquele pastor lá do morro, ele é maluco,
ele vive falando mal dos homens de Deus, e o Espírito Santo chega, não é nada disso, eu estou te chamando para essa obra, vem, e prende o cara com laços de amor, com cordas de misericórdia, o camarada resiste até se desvencilhar, até o Espírito Santo desistir dele. Por quê? Porque ele tem trave nos olhos e não entende, não consegue aceitar quem não tenha. Você só pode falar certas coisas quando você for completamente liberto, quando não houver sobre a sua vida nenhuma acusação. Uma vez aqui no seminário, uma pessoa perguntou assim, foi fazer uma pergunta e afirmou, porque nós pecamos todo dia, né, pastor? Eu falei, não, de jeito nenhum, não pecamos não. História é essa que nós pecamos todo dia? Não temos traves nos olhos, nem ergueiros nos olhos, não temos espírito de acusação sobre nós, não estamos na cadeira da santidade. Podemos nos surpreender em erros, e para isso existe o arrependimento e a graça do Espírito Santo que nos restaura, né? Claro que até para isso tem critérios nesses pecados, tem certas coisas que não são admissíveis que eu e você, como cristão, o mínimo que seja, estejamos praticando. Tem coisas que não são admissíveis. Então, a Escritura nos mostra que não julgue para que você não seja julgado, mas quando você traz a palavra de Deus e apresenta, o julgamento não é meu, não é seu, o julgamento é da palavra de Deus. E muitos, irmãos, muitos se acovardaram, muitos verdadeiramente se acovardaram, porque esta palavra de Mateus capítulo 7 está aqui escrita e não foi bem entendida. Muitos se acovardaram. Muitos abandonaram a verdade que Deus estava chamando às suas vidas, porque não entenderam isso. E eu poderia até dizer que o diabo usou a boca de crentes para sufocar outros que tinham um chamado. E ainda aqui, nesses dias, nesta igreja, esta mesma obra do diabo está acontecendo com pessoas que tiveram um chamado para este ministério, mas que foram acusadas no espírito satânico através de outros irmãos, e eles abandonaram a voz da restauração, e não têm ideia do que vão colher no futuro próximo, e das outras coisas que deixarão de colher, porque por causa desta palavra, não julgueis para que não sejais julgados. Nós não estamos aqui julgando ninguém, mas uma coisa estamos aqui fazendo, que é falar a verdade. Doa em quem doer. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não quiser ouvir, que tape os ouvidos, que mude de canal, que não acesse os nossos trabalhos e que não entre na nossa igreja, porque se entrar, se acessar os trabalhos, vamos continuar falando. Não julgueis para que não sejais julgados. Perfeito. É por isso que eu não uso palavras minhas, eu uso as palavras do Todo-Poderoso. Então, aqui diz, como que tu vai orientar? O que nós fazemos pregando, irmão, é, na verdade, orientar pessoas. Orientar. Quando a gente prega e diz assim, olha o mercenarismo, você está sendo enganado com as rosas, você está sendo enganado com o batismo das crianças, e isso não estou falando de catolicismo, não, já estou falando de cristianismo. Você está sendo enganado com essas coisas todas, você está sendo enganado com esse falso evangelho aí, esse evangelho social, um evangelho sem nenhum radicalismo. Jesus Cristo morre na cruz pela humanidade, e você quer pregar um evangelho social, e quando nós estamos querendo tirar o ergueiro dos olhos de alguém, ou as traves dos olhos dessas pessoas, é porque nós enxergamos, é porque não há trave nos nossos olhos, não há ergueiro nos nossos olhos. Se existissem ciscos, obstáculos nas nossas visões, nós não poderíamos pregar o que nós pregamos.
Mas, depois de décadas lendo livros, depois de décadas em oração, depois de décadas em súplica diante de Deus, depois de décadas louvando, adorando, engrandecendo esse Deus bendito, depois de décadas, Ele realizou em nós uma grande obra e hoje nós não somos mais cegos, não temos mais a nossa visão obstruída, os nossos passos são precisos, certos e fundamentados. Não interessa argumentos, não interessa blá, 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 disse-me disse, te contaram, irmão, nada disso te interessa. Nem a você nem a mim. O que interessa é dar ouvidos à voz que tem soado dentro de nós, que procede do trono de Deus. Aqui diz, olha, no verso 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos das vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Ora, não deis aos cães o que é o quê? Santo. Cães aqui não está se referindo a animais, né? São pessoas que têm atitudes abomináveis, pessoas, enfim, atitudes negativas e uma série de problemas. Ora, não deis aos cães o que é santo, para que eu não dê alguma coisa por ser santo, significa que eu tenho que reconhecer o que é santo. Não deis aos cães o que é santo. Tá, então eu tenho que ter o reconhecimento do que é santo e do que não é santo. Amém, irmão? Dá para entender? Não deis aos cães o que é santo. Se Jesus me diz para mim não lançar a qualquer um as coisas que são santas, significa que eu tenho que saber o que é santo. E se eu sei o que é santo, significa que eu também sou santo. E identifico, porque as coisas têm que ser identificadas. Eu estou andando em santidade, eu sei o que é santo, e eu não lanço as coisas santas de Deus a qualquer um, como aqui está classificando porcos, né? Aqueles que desprezam as coisas de Deus, porque eles vão pisar nas vossas pérolas. O que é pérolas? Pérola é símbolo da palavra de Deus, essa palavra gloriosa do Evangelho, toda palavra que procede da boca de Deus. Então, essas palavras que são santas, eu não vou lançá-las a qualquer um, significa que eu tenho o conhecimento delas. Então, já que eu sei o que é santo, eu sei o que é justo, eu sei o que é verdadeiro, eu sei o que é íntegro, eu sei diferenciar o santo do profano, o verdadeiro do falso. Já que eu sei, eu tenho que andar conforme isto e este chamado que Deus tem realizado na minha vida. Então, não existe julgamento meu, não existe palavra minha, não existem critérios meus, mas existe sim um entendimento meu das coisas que são justas ou não são, das coisas que são santas ou não são. E quando a Bíblia diz então, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus mesmo disse, eu a ninguém julgo, né? Eu também não julgo, mas ele falou, se alguém não crê nas minhas palavras, eu não julgo. Por quê? Porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Jesus também disse, olha, eu a ninguém julgo, mas em Mateus 23, o que ele está fazendo? Ele está olhando para os escribas e para os fariseus e está dizendo, vocês são hipócritas. Isso não ressoa como um julgamento, mas não é julgamento. Por que Jesus está dizendo que eles são hipócritas? Porque Jesus vai mencionar as coisas que eles fazem, e estas coisas que eles fazem são
contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus já mencionada desde a lei com Moisés. Então não cuidavam da causa da viúva, não cuidavam da causa dos órfãos. Eles percorriam a terra, faziam discípulo, mas depois não eram discípulo conforme a palavra, era discípulo conforme as suas próprias vontades, as suas próprias leis. Não eram conforme as leis de Deus. Então Jesus está soltando a língua para cima deles, Jesus está largando o verbo. Por quê? Porque Jesus é alguém que enxerga as coisas espirituais, e nós enxergamos? A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Irmão, então você que é membro da geração Jesus Cristo, atente agora pela 1000ª vez o que eu estou te falando. Você tem que ser uma pessoa esclarecida, com entendimento, com conhecimento. Os textos bíblicos não podem te matar, eles têm que te dar a vida. Aqui não tem texto bíblico para te frear na obra do Senhor, mas somente para te impulsionar. Aqui não tem nada para te abater, se você anda na verdade e na justiça, só tem para te engrandecer, te abençoar, te aproximar do Deus Todo-Poderoso. Aqui não tem nada para que você olhe e diga assim: eu não posso fazer a obra de Deus, eu não posso fazer isso ou aquilo. Ao contrário, aqui tem coisas que você pode declarar: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A voz da restauração é uma voz que só repousará sobre quem tiver estudo. Não é matemática, química, física e biologia, não. Estudo bíblico, conhecimento das coisas espirituais. Quem estiver pegando do seu precioso tempo e se envolvendo com essas coisas, porque é no estudo das coisas de Deus que a nossa mente vai sendo liberta, o nosso entendimento vai sendo esclarecido. É no estudo das coisas de Deus que você vai recebendo a unção, a graça, a autoridade. Daqui a pouco está todo mundo te olhando de forma diferente, porque quando você abre a boca, você faz a diferença. Agora tem pessoas que passam nesse ministério 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca são capazes de fazer a diferença. Ao contrário, ainda saem daqui, só não saem porque não têm coragem, reconhecem coisas que tem aqui e ficam aqui em outras bandas. Tem pessoas que ainda aqui em outros lugares, ainda vai se associar com outros lugares. Pessoas por aí que estão reconhecendo em pastores consagrados com óleo, com azeite, estão reconhecendo títulos de pastor, estão se envolvendo com outras igrejas. Vai de vez, meu irmão, larga a geração Jesus Cristo, porque Deus já está preparando uma multidão ali fora para entrar. Já tem uma massa ali para entrar. Agora não quer estudar, não quer crescer, não quer dar ouvidos à palavra do púlpito. Está entrando na igreja para fazer o quê? Para ouvir o quê? Aqui não tem nada que vá agradar a homens, não tem palavras que satisfaçam a homens, aqui não tem isso. Então pessoas não estão estudando, não estão evoluindo, estão andando para trás, e daqui a pouco, quando se deparar, vai vir aqui me encher as medidas com blá blá blá. Irmão, tem pessoas que certas vezes, quando vêm falar comigo, me dá uma nostalgia já. Tem pessoas que estão com atitudes repugnantes. Pessoas que estão por aí se exibindo e se exaltando em lugares que eles não querem me ver passar nem na porta, nem na rua. E tem gente daqui que está indo lá se exibir. Fui pregar na igreja tal. Caramba, vê se ele quer que eu pregue lá. Como é que ele não quer que eu pregue, mas você que tem todas as ideias do ministério, ele quer que pregue? É porque você, na verdade, não tem as ideias do ministério, não faz parte da geração Jesus Cristo. E vai descobrir isso breve, e quando descobrir, vai doer muito, vai doer demais. Tem gente que pensa que pode sair daqui e congregar em outra igreja. Não pode, meu irmão, não pode, não vai conseguir, meu irmão. Você verá. Consultos que já saíram daqui. Geração Jesus Cristo é um mover último para jogar o grito da meia-noite e encerrar toda a história.
dessa dispensação chamada graça. Aqui nós vemos, olha, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Eu pergunto, já reparamos a trave que estava nos nossos olhos? Já observamos essas coisas? Já atentamos para isso? Quando eu olho para o meu passado, alguma coisa me acusa? Se alguma coisa do meu passado me acusa, então ainda existe uma trave nos meus olhos. Existe uma trave na minha alma, no meu espírito, e eu nunca terei a autoridade que esse evangelho propõe. Nunca chegarei ao ponto de dizer assim: Deus, libera as legiões do inferno, deixa eles vir aqui contra mim, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se alguma coisa na minha vida, meu irmão, me acusa, se a minha vida não está limpa, não está cristalina, se eu não corrigi os passos errados da minha vida, da minha estrada, se eu não tomei vergonha na cara das minhas atitudes mesmo, se eu não mudei verdadeiramente, se eu não me apaixonei por Jesus Cristo, se eu não me envolvi com a palavra, se eu não me envolvi com a igreja, se eu não me envolvi com o Espírito, existe uma trave no meu olho e eu nunca enxergarei as coisas com clareza. Eu vou ficar levando uma vidinha medíocre até a hora que a foice de Deus passar. Virá aí uma seleção na geração Jesus Cristo, e Deus tem dito que essa geração será semelhante ao dilúvio. Você sabe o que é o dilúvio? Morreu um planeta inteiro, sobraram apenas 8 almas dentro de uma arca, e as pessoas insistem em pensar que geração Jesus Cristo é uma brincadeira. Meu irmão, você acha que se isso aqui fosse brincadeira, eu falaria das coisas que falo? Às vezes as pessoas acham que o diabo não é real. Sabe o que eu tinha vontade de fazer? Eu tinha vontade de reunir uns grupos aí e a gente, entre aspas, visitar uns terreiros de macumba, para que a pessoa visse a realidade do diabo e a realidade do que é ser escravizado por Satanás. Até nisso eu glorifico a Deus, porque eu estive dentro dos terreiros de macumba e eu vi claramente a manifestação do príncipe das trevas, de Satanás, aquelas coisas horrendas. Uma pessoa possuída pelo diabo, você olha aquilo, é uma coisa horrível. Tem níveis e níveis de possessão, coisas horríveis, você sente o peso encarnado naquela pessoa, coisas. Faltam palavras para nós descrevermos detalhadamente. Isso talvez tenha me ajudado muito, conhecer a face do diabo e hoje conhecer a face de Jesus Cristo. Mas se Deus me levou por este caminho, me permitiu nele, me resgatou de lá, é porque para mim isso era necessário, meu irmão. Se você não andou pelos terreiros de macumba, é porque para você não seria necessário, porque você teria um tupirani na sua frente para te esclarecer, coisa que eu não tive. Na minha época não tinha pastores valentes, não, tinha pastores sociais, mesmo os melhores que eu conheci, mas você não. Você tem aqui um seminário onde Deus fala contigo. Você tem um culto onde o Espírito Santo te espeta, te sacode. Você tem entendimento, esclarecimento da palavra. Então ilumina de vez a tua mente, o teu coração, os teus passos. Trilha com todas as tuas forças. Não te dê por vencido. Não se deixe cair, não se deixe esmorecer. Agora, se você não tem vestido a camisa do ministério, daqui você não vai fazer parte, você não vai adiante, meu irmão, você não vai adiante. E do último culto, Deus já mostrou pessoas que eu poderia aqui falar, porque Deus mostrou claramente, só que eu não posso falar, pessoas que não vão sobreviver. Daqui a pouco vai passar 1 mês, 2 meses, cadê aquele camarada? Sumiu. Aí alguém vai dizer, pastor, cadê o fulano? Eu vou dizer assim, não sei não, sumiu, mas eu sei.
Daqui a pouco vai ter pessoas dizendo assim: pastor, eu estou querendo ir para a igreja, eu recebo um e-mail, o Facebook, mas eu não estou conseguindo. Eu vou dizer: vai tentando aí, vai orando, mas eu sei que não vem mais. Por quê? Porque Deus já mostrou gente sendo arrastada. É assim que Deus mostra, irmão. E cá entre nós tem pessoas que não levam esse lugar a sério, não levam o sangue de Jesus Cristo a sério, não levam a palavra de Deus a sério, não levam o Espírito Santo a sério, não leva esforço de ninguém a sério, não leva nem os sinais dessa construção a sério. E quando o anjo arranca de dentro da congregação, arranca com tanta ira, com tanta raiva, que nós até ficamos a questionar: por que será que aquele anjo arranca aquela pessoa com tanta ira, com tanta raiva? E depois Deus esclarece: é porque por mais que eu pregue, que eu me desgaste, que eu tenha buscado, que Deus tenha feito uma grande obra na minha vida, as minhas renúncias, os meus sacrifícios, hoje eu chego aqui nesse púlpito para pregar, e pessoas sentam aí nesses bancos e não levam a sério, continuam com traves nos seus olhos. Tem gente até que tem 2 Facebook na igreja, um para ter os amigos da igreja e o outro para ter os seus amigos lá do mundo. Decida logo que caminho você vai trilhar, meu irmão. Diante dos olhos de quem você está se escondendo? Dos olhos do pastor? Quem foi que disse que para o pastor interessa a tua vida ou o que você faz? Quem foi que disse? Quem vai te julgar é aquele, meu irmão, que não é julgado por mais ninguém. Então, meu irmão, purifica, tenha autoridade. A unção vem quando você está totalmente esclarecido. Tem dúvida? Pega a tua dúvida, vai lá para o teu canto, fala com Deus, porque Jesus disse: fala com teu pai, e o teu pai que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Segue, não quer seguir meu conselho? Não segue o meu conselho, segue pelo menos o conselho da palavra, que foi Jesus que ensinou isso. Então, meu irmão, a convicção, a certeza dos seus passos, essas coisas necessitam acontecer. Você não pode andar o tempo todo tateando. Você precisa ter a autoridade que eu tenho nessa terra. Você precisa ter a convicção que eu tenho nessa terra, pelo menos a que eu tenho, porque a geração que vem depois vai ser pior do que eu tenho falado nisso, porque Deus já tem mostrado, é uma geração que vai provocar até inveja em mim, inveja no bom sentido. Queria eu poder ter a unção e o conhecimento que a geração que vem depois de mim terá. Agora, eu tenho o meu galardão até neles, porque para eles chegarem aonde vão chegar, eles precisaram pisar no degrau do meu ministério. Sem o meu ministério, eles não chegariam lá. Poderia ser outro no meu lugar, mas teria que ter esse ministério. Então, meu irmão, paga o teu preço, veste a camisa, decide qual é o teu caminho, afinal de contas. O que você quer da sua vida, o que você deseja fazer, o que você tem por objetivo. O meu objetivo é ir na igreja, fazer as minhas orações e ir para a minha casa. Então vai para um terreiro de macumba, faz as orações lá. Vai para a igreja católica e faz as orações lá. Jesus Cristo não morreu por você na cruz para você entrar na igreja, sentar, bater palma, fazer as suas orações e ir para casa. Ele quer mais de você. O preço do sangue dele é mais do que isso, mas tem pessoas que ainda estão com trave nos seus olhos. Nunca poderá ser o que Deus tem planejado. Fica de ilusão. Tem renúncia que ainda precisa ser feita. Pessoas não vão sobreviver na próxima dispensação, sabe por quê? Porque insistiram em não renunciar nessa. Depois de tudo que Deus esclareceu, continuam com trave nos olhos. Essas traves são tantas. No começo eu não tinha visto nenhuma delas. Agora o Espírito de Deus está mostrando um monte. Onde você pensa que vai chegar,
sem a renúncia que Deus colocou diante de ti, onde você pensa que vai chegar? Quem te iludiu a tal ponto? Quem te seduziu a tal ponto? Quando na estrada temos que deixar suor, é suor. Quando temos que deixar o sangue, é o sangue. Quando temos que deixar a vida, é a vida. Mas não pode seguir com trave nos olhos, não pode seguir fora de projetos de Deus. Aí é sempre a mesma história, depois que sai da igreja, não gostei do pastor, não gostei da filha do pastor, não gostei do filho do pastor, não gostei da esposa do pastor, eu não gostei daquela atitude, eu não gostei disso, eu saí da igreja, não saiu nada, dessa igreja ninguém sai, é expulso. Que aqui é um centro de seleção, e você há de convir para que esta placa esteja aí, meu irmão, você há de convir que a minha mentalidade é diferente de algumas coisas que ficaram para trás. Não venha para cá pensando em congregar, não venha. Venha para cá pensando em se alimentar e revolucionar o mundo. Este é este ministério, uma porta de revolução. Não adianta você olhar para as coisas do mundo errada, porque você não vai poder fazer nada contra o mundo. Você precisa desse ministério para receber as armas que vêm do alto. Aí você poderá fazer alguma coisa. Mesmo que tu caias na arena, mas farás e deixará uma história. Mas tem que tirar a trave dos olhos, tem que parar de ilusão. Não me chame de pastor, porque eu não sou palhaço. Eu não sou pastor. Se eu fosse um pastor, não pregaria o que prego. Você está vendo no Brasil pastores perseguidos por delegados, juízes e promotores? Então não me compare a eles, nem chame esse lugar de igreja, não me ofenda. Isso não é uma igreja. Há uns 4, 5 cultos para trás, por força de expressão, eu estava aqui pregando e falei assim, porque a igreja, a minha esposa ouviu uma voz lá atrás dizendo assim, igreja não, centro de seleção. Isso não é uma igreja, nós falamos igreja por força de expressão, mas as mensagens que você ouve aqui, por acaso são mensagens de um pastor? Por acaso são mensagens que você pode ouvir igual em outros lugares? Então não me chame de pastor, nem chame isso aqui de igreja. E não tente me fazer convite para me associar com o que anda por aí afora. Tira a trave dos teus olhos. Não quer tirar? Espera. Antes do findar deste ano, tuas pernas enfraquecerão e tu não conseguirás mais pisar nesse lugar. Porque aqui ninguém vai ocupar lugar nesses bancos. Aqui Deus prepara o banco para uns, depois não deu certo, sai fora e Ele traz outros. E já tem novos figos brotando na figueira, e outros já caíram dela. Sabe por quê? Porque vieram para esse lugar com venda nos olhos e não se deixaram tirar as vendas. Aí vem alguém, vai ouvir essa mensagem, alguém vai ouvir essa mensagem e vai dizer assim, esse pastor julga muitos outros, e ainda vai seduzir pessoas que vão dizer assim, é mesmo, eu não vou mais naquele lugar não. Não é assim a história? Sempre não foi assim? Vai mudar quando? Não vai mudar nunca, meu irmão. Agora, não teve efeito na minha vida, não terá efeito na vida de alguns que daqui vão pular para a próxima dispensação. Mas outros vão daqui para trás. E são muitos. Na penúltima dispensação, ou na última que mudou isso aqui, mudou tão bruscamente, que eu só sabia o nome de meia dúzia de pessoas. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, caramba, eu não sei o nome de mais ninguém dentro da igreja. A igreja mudou tão bruscamente que eu não sei nem o nome de mais ninguém. Deus levou
expulsou um monte de gente e trouxe um montão de outras pessoas. Meu irmão, se eu disser hoje para você, quem está aqui nos últimos 8 meses e pedir para levantar a mão, muito mais de 2, 3 terços dessa igreja vai levantar a mão. A grande maioria que está aqui dentro hoje não tem nem 8 meses nessa igreja. Sabe por quê? Porque isso não é igreja. Eu não sou pastor. Isso aqui é um centro de seleção. E comigo o negócio é tudo ou nada. Ou restaura, ou Jesus já tem a minha oração. Jesus, não deixa ninguém brincar aqui dentro. Aqui dentro não brinca. Eu disse para Jesus, eu fiz essa oração diante de Jesus, Senhor, eu pago o preço que tiver que pagar, eu choro a lágrima que tiver que chorar, eu sinto a dor que tiver que sentir, mas que o Senhor não deixe ninguém brincar dentro desse ministério, porque eu estou pagando o preço. Quem não quiser dar ouvidos à palavra, que o Senhor expulse desse lugar. Eu disse isso há mais de 10 anos atrás, e agora recentemente Deus mostrou que ouviu a minha oração e deu-nos essa frase: Centro de Seleção e Justiça. Então, meu irmão, resolve logo a tua vida, enxerga de uma vez, enxerga, tira a trave dos teus olhos, tira. Cuidado quando você disser assim, não, essa é a visão do pastor. O pastor pensa assim, porque o pastor é meio radical. Eu sei que eu sou meio radical, mas se você não for um radical inteiro, você não vai sobreviver. Porque esta é a palavra que está sendo repetida dia após dia aqui. Quem vier para somar à frente vai ter que ser pior do que eu. Eu estou falando, pior do que eu. Ou você acha que eu fundaria uma biblioteca para quê? Para passear? Então, meu irmão, diz aqui, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém, meu irmão? Até aqui, nos tem ajudado o Senhor Deus.